Boa tarde. Nessa sessão veremos 4 curtas. Nunca é Noite no Mapa, de Ernesto Carvalho, ele está aí, né? Veremos também Forte Aquários, de Pedro Diógenes, Dia de Pagamento, de Fabiana Moraes, Aracati, de Aline Portugal e Júlia de Simone. Eu queria chamar Pedro, Aline, Fabiana, Ernesto. Essa sessão, ela atravessa zonas urbanas, né, zonas rurais, para mostrar que a gestão dos lugares, a gestão da vida das pessoas, elas não têm sido geridas muito mais para o interesse do capital, né, controle dos corpos das pessoas, do que para o bem comum, né? Mas as pessoas existem, a natureza resiste. E eu queria levantar uma questão que acho que não foi discutida ainda muito aqui no Cachoeira Doc, uma questão mais da praxis documental, que é sobre o roteiro, né? Eu queria saber de que maneira todos os curtas daqui eles têm um roteiro, né? Assim, talvez o de Pedro, mais um roteiro de edição, mas em que medida esse roteiro ele determina, ele fica na forma final do filme? No nosso caso, o processo para fazer o Aracati foi bastante longo, veio de uma pesquisa que durou 7 anos, mais ou menos, para a gente terminar. Então, é um roteiro que, na verdade, vem sendo feito desde o primeiro momento em que a gente começa a pesquisar, aí foi para lá, a gente tem um curta antes que se chama Estudo para o Vento, que já é um pouco uma pesquisa de linguagem, de forma também, para fazer esse filme. E aí a gente, quando foi para filmar, já tinha feito pesquisa, já tinha ido lá várias vezes, já tinha feito pesquisa de personagens, de locação, de um monte de coisa. E aí a gente fez um roteiro em sequências, na verdade. Eram como se fossem blocos de lugares e algumas questões que nos interessavam, algumas imagens que a gente já queria. E também, como a gente já conhecia um pouco os personagens, tinha algumas sugestões de cenas e situações que a gente queria colocá-los para vivenciar. O Dia de Pagamento é justamente o contrário. Eu tinha muito pouco tempo para filmar, eu tinha 9 a 15 dias. É meu primeiro filme, né? Eu ainda estava trabalhando como jornalista em redação, trabalhei em redação 20 anos. E eu acho que é bem perceptível isso no roteiro, eu roteirizei também, e o roteiro tem dados, né, dados do IBGE, tudo isso, né, baseado nas entrevistas que eu fiz com os personagens antes. Eu fui 2 vezes antes para Rio da Barra, e aí o roteiro é em cima das entrevistas que eu fiz com os personagens, né, cada uma contando um pouco do que estava vivendo, do impacto, né, daquela obra ter saído lá do distrito, né, que deu emprego a muita gente. De repente, quando ela muda, as pessoas sentem e se ressentem muito daquela obra ter se distanciado de lá. E o meu é um roteiro, acho que diferente dos outros. O filme nasce de uma inquietação, assim, de falar dessas grandes obras que acontecem e que vão passando por cima dos lugares, dos espaços, das pessoas. No caso do meu filme, é esse grande empreendimento que é o Aquário do Ceará, que está sendo construído num lugar muito importante da cidade, que é a Praia de Iracema. E que esses grandes empreendimentos construídos sem nenhum estudo de impacto ambiental, sem nenhum estudo sobre a relação com as pessoas que moram ali perto. Muito pelo contrário, assim, há uma comunidade que tem lá, que é o Poço da Draga, que está quase 200 anos no mesmo local, provavelmente vai ser retirada de lá por causa desse aquário. Provavelmente onde hoje em dia essas pessoas moram vai virar estacionamento. Eu estou muito acostumado a trabalhar com documentário, com material bruto de documentário, né? Que você concebe e você se lança um pouco numa tentativa de imaginar como é que as coisas vão ser, e depois o material bruto ele tem meio que uma verdade, né? Um tempo próprio. Você pode até dançar com esse tempo, mas há algo que emana dele, né? E para mim a principal dificuldade nisso aí, no Nunca é Noite no Mapa, foi saber se eu queria aceitar a temporalidade da navegação dentro do Google como uma espécie de verdade ou não. E isso para mim foi um negócio muito difícil.
eu gosto de editar, eu gosto de editar material de documentário, mas foi difícil editar isso, sabe? Porque toda vez que eu navegava, eu pensava, não, a navegação podia ter sido um pouco mais rápida, podia ter sido mais curta, eu podia ter virado a pan. Aí você não tem mais referência nenhuma, né? Enfim, a ideia desse filme é a gente começar a pensar um pouco certas coisas que a gente tem como dadas, que seriam meio que neutras, né? Acho que conceitos como liberdade, o conceito de democracia, né? Que não tem nada de neutro, né? Liberdade burguesa, democracia burguesa, né?